Olá, sou Juliana Rezende, sou professora de matemática e hoje eu escolhi um tema que cai muito em vestibulares, no Enem, em concursos públicos para a gente falar, que é a respeito eu gosto de chamar de problemas das torneiras, mas na verdade são problemas que envolvem elementos que têm rendimentos diferentes. Só que antes da gente começar essa aula, eu queria te fazer um convite. Está chegando a nossa semana Ajuda Matemática Enem. Uma semana incrível, 100% online, 100% gratuito, para te ajudar a aumentar a sua nota na prova do Enem. Se você se interessar, você vai olhar aqui na descrição do vídeo, tem um link para você se inscrever. Eu preciso que você coloque o seu melhor e-mail, que você acesse o seu e-mail e confirme a inscrição. E aí as informações vão chegar todas no seu e-mail, você vai ter direitinho lá os horários, as aulas, quando é que elas vão acontecer, todo um cronograma para você se planejar. Então, se você quer de fato aumentar sua nota no Enem em mais de 200 pontos, não deixe de participar da Semana Ajuda Matemática Enem. Agora, vamos para a aula. Uma torneira enche um tanque em 5 horas. Outra torneira enche o mesmo tanque em 8 horas. Se a gente abrir as duas torneiras simultaneamente, depois de quanto tempo que o tanque vai estar cheio? Então, é muito comum aparecer esse tipo de questão e eu vou tentar te mostrar uma maneira bem prática de você resolver isso, de forma que você não fique dependente de fórmula, nada disso. A ideia é a gente conseguir pensar aqui de maneira organizada para que você consiga resolver esse tipo de problema sem muita dificuldade, tá? Entende? Eles podem trocar o contexto. Às vezes vai ser torneira enchendo um tanque, mas às vezes vai ser operários fazendo uma obra, pode ser um guindaste descarregando um navio. Eu não sei, eles podem colocar vários contextos. Eu quero te mostrar definitivamente como é que você faz para resolver esse tipo de coisa. Para a gente começar, dá uma olhadinha nessa questão que vai aparecer aí na sua tela. Existem duas torneiras para encher um tanque vazio. Se apenas a primeira torneira for aberta ao máximo, o tanque encherá em 24 horas. Se apenas a segunda torneira for aberta ao máximo, o tanque encherá em 48 horas. Se as duas torneiras forem abertas ao mesmo tempo, ao máximo, em quanto tempo o tanque encherá? Olha, como é que a gente vai fazer para resolver um problema desse? Repara, aqui é uma situação em que os elementos eles têm rendimentos diferentes. Uma torneira gasta 48 horas para encher o tanque. A outra gasta metade do tempo, 24 horas. Então, são situações, aqui a gente tem uma situação que envolve elementos que têm rendimentos diferentes. Como é que você vai fazer para resolver isso? O segredo para que você consiga resolver uma questão desse tipo é você tentar pensar por unidade de tempo. Como assim? Tentar descobrir o que cada uma faz por unidade de tempo. Um erro comum e que você não pode cometer de jeito nenhum aqui é assim, ó, a pessoa imagina, uma torneira gasta 24 horas, a outra torneira gasta 48 horas. O que muita gente faz? A pessoa acha que colocando as duas torneiras para trabalharem juntas, a pessoa entende que o tempo que vai demorar vai ser a média desses dois valores aqui, e não é. Toma bastante cuidado com isso. Para nossa sorte, a maior parte das questões, quando cobra esse tipo de problema, não coloca como resposta a média. Mas não é porque eles são bonzinhos, não. É porque se você pensar um pouco, não faz muito sentido você pensar nisso. Por que não? Imagina que você viesse aqui e calculasse a média entre 24 e 48. Para quem não lembra aí, para a gente calcular a média, a gente tem que somar os dois valores e dividir por 2. 24 mais 48 vai dar 72. Dividido por 2, o que vira isso? Isso vira 36. Não faz sentido essas duas torneiras juntas gastarem 36 horas para encher o reservatório. Por um motivo muito simples, entende? Uma torneira sozinha consegue fazer o trabalho em 24 horas. Pensa um pouco. Faz sentido ela, com a ajuda de uma outra torneira, gastar mais tempo do que ela sozinha? Não. Então, esquece a ideia de média simples aqui. Ju, não posso pensar com média, não. Na verdade, está até relacionado com uma ideia de média, mas é um outro tipo de média. É uma média que a gente chama de média harmônica. Mas eu não gosto de ficar rotulando essas ideias. Eu prefiro que você entenda como fazer, sem depender de saber nomes, tá? Mas voltando aqui,
Como é que eu faço? Para eu resolver um problema desse, eu tento descobrir o que cada elemento contribui por unidade de tempo. Como assim? Se a torneira 1 gasta 24 horas para encher o tanque, significa que a torneira 1 ela enche 24 do tanque por hora. Ah, Ju, como assim? Não entendi muito bem esse negócio não. Como assim 24 do tanque por hora? Tenta imaginar. A tarefa demora 24 horas para ser cumprida. Então, o que significa isso na prática? Quer dizer que a cada hora a torneira consegue encher 24 do total do tanque. Aí imagina, 24 na primeira hora, mais 24 da segunda, mais 24 da terceira. Durante 24 horas isso vai dar um inteiro, e o inteiro seria encher o tanque todo. Então, por isso que a torneira 1 enche 24 do tanque por hora. Vai colocando isso na sua cabeça, tá? O segredo é sempre você pensar por unidade de tempo. Agora, a torneira 2, como é que vai ficar a situação da torneira 2? A torneira 2, ela gasta 48 horas. Se ela gasta 48 horas, é porque ela enche 48 do tanque por hora. Tá, mas o que a gente vai fazer com essas informações? A ideia agora é você colocar os dois elementos trabalhando juntos. Como assim? A gente vai tentar descobrir o que as duas torneiras conseguem fazer juntas em uma hora. Você vem aqui, ó, e pensa, ó. Você vai colocar assim, ó, torneira 1 mais torneira 2 em uma hora. Tenta imaginar. A torneira 1 contribuiu com 24 A torneira 2 contribuiu com 48 Agora a gente vai ter que juntar isso aqui. Repara que aqui a gente tem uma soma de frações que tem denominador diferente. Para você somar duas frações que têm denominador diferente, você vai ter que tirar o MMC. Se você ainda tem dúvida em relação a esse tipo de conta, eu vou deixar aqui no cantinho uma aula sobre operações com fração, tá? Mas vamos lá. O menor número diferente de zero, que é divisível por 24 e 48 ao mesmo tempo, é o 48. Então você vem aqui e faz a conta. 48 dividido por 24 vai dar 2, vezes 1, 2. 48 dividido por 48 vai dar 1, vezes 1 dá 1. Então, o que vai ser a nossa resposta aqui? Isso aqui vai ficar 3 sobre 48. 3 sobre 48 é uma fração que ainda dá para a gente simplificar. Repara, dá para simplificar em cima e embaixo por 3. Acompanhe aqui comigo, ó. Aqui por 3 vai dar 1, aqui por 3 vai dar 16. Então, o que vai ser a nossa resposta aqui? Vai ser 16 avos. Agora, tenta entender. A pergunta não é essa. A questão não está querendo saber quanto que as duas torneiras conseguem encher por hora. A pergunta é outra, ele quer saber o seguinte: quanto tempo que vai demorar para encher esse tanque? Entende? As duas juntas enchem 1/16 do tanque por hora. Para você descobrir quanto tempo que demora, aqui não tem nenhum segredo. Imagina, 1/16 na primeira hora, 1/16 na segunda hora e assim por diante. Nosso objetivo é chegar em um inteiro. Para a gente chegar em um inteiro, a gente vai demorar 16 horas. Ah, Ju, não entendi muito bem isso não. Você tem duas opções. Uma é bem simples. Depois que você descobre o que os elementos fazem por unidade de tempo, para descobrir o tempo que demora, é só você inverter a fração. O que é o inverso de 1 sobre 16? É 16. Isso, gente, independentemente dos valores usados aqui. É só você vir aqui e inverter a sua fração. Agora, uma outra maneira, vai que você fala assim, ah não, mas eu acho que eu não ia ter muita segurança para fazer assim. Como é que eu poderia resolver de uma forma diferente? Você podia fazer uma regra de 3. Como é que seria essa regra de 3? Você ia pensar assim, ó, em uma hora, as torneiras enchem 1/16 do tanque. A pergunta é, em quanto tempo que elas vão encher o tanque todo, ou seja, um inteiro? Tenta entender. Como aqui é 1 e aqui é 1, na hora que a gente fizer essa regra de 3,
a fração ela vai inverter. Observa, ficaria assim, 1/16 vezes x vai ser igual a 1. Esse 16 que está dividindo passa multiplicando, vai ficar x igual a 16. Isso significa que o tempo que a gente vai gastar aí é de 16 horas. Como eu falei, nem sempre a fração vai ser simples assim, 1/16. Podia ter sido 3/16, a gente ia ter que fazer a mesma ideia. Na prática, é só você inverter que você chega ao seu resultado. Mas vamos tentar dar uma olhada num exemplo um pouquinho mais elaborado do que esse, que a nossa conta fica um pouco mais difícil. Dá uma olhada nessa questão que vai aparecer aí na sua tela. Um pedreiro faz um muro em 6 horas. Outro pedreiro, nas mesmas condições que o primeiro, faz o mesmo muro em 9 horas. O tempo que os dois gastarão trabalhando juntos para fazer o mesmo muro nas mesmas condições anteriores é... Como eu falei, né, gente? Eles vão mudar o contexto. Aqui, ao invés de serem torneiras, eles estão falando sobre pedreiros. E aí falou que um pedreiro faz uma obra, um muro, né, em 6 horas e que o outro pedreiro faz o mesmo muro em 9 horas. E aí agora a gente vai colocar os dois trabalhando juntos. E eu quero saber em quanto tempo, né, que esse muro vai ficar pronto. Lembra do que eu falei. Sempre que você perceber que os elementos têm rendimentos diferentes, você vai tentar descobrir o que cada um faz por unidade de tempo. Como assim? Aqui, ó, a nossa unidade é a hora. Então, você vai ter que tentar descobrir o que cada um faz por hora. Como assim? O pedreiro 1, ele gasta 6 horas. Se ele gasta 6 horas, significa que ele faz 1/6 do muro por hora. Já o pedreiro 2, ele gasta 9 horas. Se ele gasta 9 horas, é porque ele faz 1/9 do muro por hora. Tá, mas e aí? E aí que você vai fazer o de sempre. Você vai vir aqui agora e vai colocar os dois trabalhando juntos. Como assim, colocar os dois trabalhando juntos? Você vai pensar, pedreiro 1 e pedreiro 2 juntos em 1 hora. Vamos tentar descobrir o que os dois rendem juntos em 1 hora. Como é que você vai fazer isso? Isso aqui vai ser 1/6 do primeiro mais 1/9 do segundo. Lembra aí? A gente tem uma soma de frações que tem denominador diferente. Você vai ter que tirar o MMC. Pensa aí, qual que é o menor número diferente de 0 que é divisível por 6 e 9 ao mesmo tempo? É o 18, né? Se você tiver dúvida, você vem aqui no cantinho e faz, ó, 6 e 9. Por 2 vai dar 3 e 9. Por 3 vai dar 1 e 3. Por 3 vai dar 1 e 1. Confere, ó. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 3 dá 18. Então, vem aqui e tira esse MMC. Me ajuda, ó. 18 dividido por 6 vai dar 3. Vezes 1, 3. 18 dividido por 9 dá 2. Vezes 1, 2. Então, observa, ó, 3 mais 2 sobre 18. Isso aqui vai dar 5 sobre 18. Aqui a gente descobriu que os dois pedreiros fazem 5/18 do muro em 1 hora. Só que a gente não quer saber quanto que eles fazem do muro em 1 hora. A gente quer saber quanto tempo que demora para que eles consigam fazer o muro todo. Como é que a gente vai resolver esse problema? Para você descobrir o tempo, uma das opções, que é a opção que eu prefiro, é você vir aqui e inverter essa fração. Ah, Ju, mas isso sempre vai dar certo? Gente, sempre que for fazer a tarefa inteira, ou seja, construir um muro, encher um tanque, sempre que for uma tarefa inteira, é só você pegar esse valor aqui e inverter. Agora, se você não sentir confiança para isso, você pode fazer uma regra de 3. Como é que seria a regra de 3? Como é que seria essa regra de 3? Você ia fazer assim, ó. Em 1 hora, eles conseguem fazer 5/18 do muro. A pergunta é, em quantas horas que eles vão fazer o muro inteiro? Entende? Como aqui é 1 e aqui é 1, você vai ver que o resultado vai ser 18 sobre 5. Confere. Vai ficar 5/18 vezes x vai ser igual a 1. Multiplica cruzado. 5x vai ser igual a 18. O que é o x? O x vai ser 18
dividido por 5. Na prática, isso quer dizer que esses dois pedreiros vão gastar 18 sobre 5 horas para fazer a tarefa. Só que entende, é muito pouco provável que a resposta venha assim. Por que que é muito pouco provável? Porque a gente vai usar subunidades da hora. Ele pode fazer a conta, 18 dividido por 5 dá 3,6. Mas eu também acho pouco provável que a resposta venha desse jeito. Como é que a resposta vai vir? Ele vai vir usando subunidades. Então, o que que a gente faz? Você vem aqui, ó, e divide. Vem cá e faz, ó, 18 dividido por 5. 18 por 5 dá 3. 3 vezes 5 dá 15. Vai sobrar 3. Entende? Como não dá para dividir 3 por 5, isso aqui vai dar 3 horas. E essas 3 horas que sobraram eu transformo para minutos. 3 horas é a mesma coisa que 180 minutos. Aí eu faço 180 dividido por 5. Vamos lá. 18 dividido por 5 vai dar 3. 3 vezes 5 dá 15. Vai sobrar 3. Desce o zero. 30 dividido por 5 dá 6. Então, a nossa resposta vai ser 3 horas e 36 minutos. Quem quiser se deixar em decimal, isso aqui, ó, é a mesma coisa que 3,6 horas. Aqui até que eu não tenho muito receio de vocês errarem, não. Porque aqui, ó, você consegue perceber. Meu medo é quando a gente tem um valor diferente aqui, tipo 3,1 horas. Muita gente pensa que isso é a mesma coisa que 3 horas e 10 minutos. Cuidado, não é. Aqui a gente tem 3 horas mais 60% da hora. Por isso que dá 3 horas e 36. Esse método aqui eu acho que é o mais confiável. Ah, Ju, como assim? Eu vou tentar te mostrar um exemplo em que você vai chegar num resultado que é muito perigoso você ser induzido ao erro. Vamos dar uma olhada nessa questão que vai aparecer aí na sua tela. Um tanque tem 2 torneiras e um ralo. A torneira A enche o tanque em 3 horas e a torneira B em 4 horas. O ralo esvazia o tanque em 6 horas. Funcionando os 3 juntos e o tanque estando vazio, o tempo para enchê-lo será de... Olha, nessa questão aqui a gente vai ter uma novidade. Qual que é a novidade? A novidade é que tem um ralo. E o ralo, ao invés de contribuir para encher o tanque, ele vai tirar a água do tanque. E a gente vai ter que pensar como que isso vai interferir na nossa resolução. A ideia é basicamente a mesma. Você vai ter que tentar descobrir o que cada um faz por unidade de tempo. Como assim? Se a primeira torneira enche o tanque em 3 horas, significa que ela enche 1/3 do tanque por hora. Lembrando que na prova não tem necessidade de você ficar escrevendo igual eu estou escrevendo aqui, você pode pensar de uma forma um pouco mais direta. A torneira 2 gasta 4 horas para fazer o serviço, então ela enche 1/4 do tanque por hora. Agora aqui é que está o grande detalhe. Por quê? Porque a gente tem um ralo. E o ralo, ele consegue esvaziar 1/6 por hora. Só que tenta entender. O tanque, ele tem lá as torneiras que vão ajudá-lo a encher, mas tem um ralo que está esvaziando ele. Então, na hora da gente levar isso em consideração, você vai ter que pensar que ao invés de contribuir com 1/6 do volume, esse ralo está tirando 1/6 do volume por hora. Mas aí você vai colocar os 3 juntos. Imagina, ó, como é que vai ficar a situação dos 3 juntos. Vai ser 1/3 da primeira torneira, mais 1/4 da segunda torneira. Agora é aqui que está o segredo, ó, menos 1/6 do ralo. Então, como o ralo está atrapalhando aí o andamento da nossa tarefa, a gente vai ter que subtrair aquilo ali. E aí a gente vai ter que fazer aquela conta. Ao fazer aquela conta, a gente vai descobrir quanto do tanque que vai estar cheio ao final de 1 hora. Repara, vou ter que tirar o MMC entre 3, 4 e 6, ou seja, eu quero o menor número diferente de 0, que é divisível por 3, 4 e 6 ao mesmo tempo.
Se você conseguir pensar nisso direto, ótimo, o número é 12. Se você não conseguir, você vai ter que calcular o MMC aqui. Mas eu vou fazer de uma forma um pouco mais direta. Ó. Então, o MMC vai ser 12. Confere comigo. 12 dividido por 3 vai dar 4. Vezes 1, 4. 12 dividido por 4 vai dar 3. Vezes 1, 3. 12 dividido por 6 dá 2. Vezes menos 1 vai dar menos 2. O que vai virar isso, hein? 4 mais 3 dá 7. 7 menos 2 dá 5. Vai ficar 5 dozeavos. Ou seja, essas duas torneiras e o ralo juntos conseguem encher 5 dozeavos do tanque em 1 hora. Lembra, a nossa resposta não é essa. Você agora vai ter que lembrar. Para dar a sua resposta, você vai ter que inverter isso aqui. Então, o que vai ser o tempo? O tempo vai ser 12 dividido por 5. Depois eu faço a regra de 3, mas é 12 dividido por 5. Agora, observa. O que dá 12 dividido por 5? 12 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5 dá 10. Vai sobrar 2. Não dá para dividir 2 por 5. Você pode fazer com o número decimal. Vou fazer aqui diferente para poder te alertar sobre aquele problema que eu falei que vai surgir aqui. Coloca um 0 e põe uma vírgula. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5 vai dar 20 e não sobra nada. Então, qual que vai ser o tempo? O tempo vai ser 2,4 horas. Aí, bastante cuidado aqui. Aqui eu tenho receio de você errar. Por quê? Porque muita gente vai chegar aqui e vai pensar, deu 2,4 horas, então isso aqui é a mesma coisa que 2 horas e 40 minutos. Tá completamente errado, viu, gente? Por quê? Seria isso se a hora tivesse 100 minutos, só que 1 hora não tem 100 minutos. Ah, Ju, como é que eu vou fazer então? Eu gosto de pensar com porcentagem. Tem gente que faz regra de 3, tem gente que multiplica por 60. Você vai fazer do jeito que você se sentir mais cômodo. Eu gosto de pensar assim, ó. 2,4 horas é a mesma coisa que 2 horas mais 0,4 horas. Entende? 0,4 é a mesma coisa que 40%. Então eu penso fácil, eu penso assim, o que seria 10% de 1 hora? 1 hora tem 60 minutos. Lembra aí, gente, calcular 10% de qualquer coisa é uma tarefa relativamente fácil. 10% de 60 minutos é a mesma coisa que 6 minutos. Só que aqui eu não estou lidando com 10%, estou lidando com 40%. 40 é 4 vezes maior do que 10. Então, se 10% é 6, 40% vai ser quanto? 24. Então, aqui a gente vai ter 2 horas e 24 minutos. Se você não quiser pensar assim, você pode pensar numa regra de 3, por exemplo. 1 hora tem 60 minutos. 0,4 horas tem X. Simplifica o que der para simplificar, multiplica cruzado, que você vai chegar nos mesmos 24 minutos. Eu só preciso que você tenha bastante cuidado, porque numa prova fechada, se a resposta for essa, você pode ter certeza que eles vão colocar 2 horas e 40 minutos. Só que você não pode cair nessa pegadinha aqui. Por que que na questão anterior eu não tinha tanto receio de você cair nisso? Se você lembrar aí, a nossa resposta tinha dado 3,6 horas. Aqui, eu acho que você cai na real antes de marcar a resposta errada. Você pensa assim, 3 horas, 3,6 horas, vai ser 3 horas e 60 minutos? Não faz sentido. 3 horas e 60 minutos, na verdade, são 4 horas. Então, aqui eu não vejo muito, não acho que tem muito risco de você errar. Agora, aqui tem, e eles sabem disso. Como eles sabem disso, eles sempre colocam essa opção aqui. Mas voltando para a nossa resolução. Ju, e se eu não enxergasse que era só inverter? Você ia ter que fazer, como sempre, uma regra de 3. Como é que seria a regra de 3? Você ia pensar, em 1 hora, os 3 juntos enchem 5 dozeavos do tanque. A pergunta é, em quantas horas que eles vão encher o tanque todo? E aí você multiplica cruzado ali e resolve seu problema. Ficaria 5 dozeavos vezes y igual a 1. Multiplica cruzado,
5y é igual a 12, o que dá o y? 12 sobre 5. E 12 sobre 5, se você fizer a conta, vai dar 2,4 horas. E 2,4 horas é a mesma coisa que 2 horas e 24 minutos. Resolvido o seu problema do mesmo jeito. Então, tenta entender. Não importa se você tem 2 torneiras, 3, 4, 5, se tem um ralo para atrapalhar ou mais de um ralo, a ideia é você colocar todo mundo para trabalhar junto. E para colocar todo mundo trabalhando junto, é necessário que você descubra o que cada um faz por unidade de tempo. Você não pode esquecer disso. Tem que pensar sempre por unidade de tempo. Para a gente encerrar, eu vou te mostrar a maneira assim, que eu acho que eles podem complicar uma questão dessa. Dá uma olhada nesse exemplo que vai aparecer aí na sua tela. Uma torneira enche um tanque em 8 horas. Uma segunda torneira enche o mesmo tanque em 6 horas. Se o tanque estiver cheio, o seu ralo aberto esvazia toda a água em 4 horas. As 2 torneiras foram abertas ao mesmo tempo para encher o tanque, que inicialmente estava vazio. E após 3 horas, inadvertidamente, o ralo foi aberto. O tempo total para encher o tanque foi de... Olha, como eu falei, aqui é a maneira que eu acho mais complicada que eles podem te cobrar isso. Então, vamos tentar entender como é que funciona para a gente conseguir resolver essa questão. Tenta imaginar, são 2 torneiras. Uma torneira consegue encher o tanque sozinha em 8 horas. Uma outra torneira faz o mesmo serviço em 6 horas. Só que tem um ralo, e esse ralo consegue esvaziar o tanque em 4 horas. O que aconteceu? Estava tudo indo muito bem. Abriram a torneira 1 e a torneira 2 e elas ficaram abertas durante 3 horas. Quando deu exatamente 3 horas que as torneiras estavam abertas, alguém foi lá e abriu o ralo. E aí, se o ralo foi aberto, a água começou a ir embora. Só que as torneiras continuam jogando mais água dentro do tanque. E aí eu quero saber quanto tempo que vai demorar para que esse tanque fique completamente cheio. O que a gente vai ter que fazer? Aqui a gente vai ter que pensar de uma maneira bem ordenada. Eu vou tentar primeiro entender o seguinte. O que a torneira 1 e a torneira 2 fazem juntas em 1 hora? Entende? Se a torneira 1 enche o tanque em 8 horas, é porque ela faz 1/8 por hora. A torneira 2, 1/6 por hora. O ralo, a gente não vai falar dele agora, mas já vou colocar aqui de uma vez. O ralo, ele consegue esvaziar 1/4 por hora. Tá, mas esquece. No início, o ralo não estava aberto. O ralo não estava aberto, ele foi aberto 3 horas depois do início aí. Então, vamos tentar descobrir. Torneira 1 e torneira 2 juntas. Entende? A torneira 1 enche 1/8 por hora. A torneira 2 enche 1/6. A gente vai ter que somar isso aqui, ó, 1/8 mais 1/6. Soma de frações que tem denominador diferente. A gente vai ter que tirar o MMC. O que é o MMC entre 8 e 6? Ou seja, quem que é o menor número que é divisível por 8 e 6 ao mesmo tempo? É o 24. Confere. 24 dividido por 8 vai dar 3, vezes 1, 3. 24 dividido por 6 vai dar 4, vezes 1, 4. Então, em 1 hora, essas torneiras conseguem encher 7/24 do tanque. Só que o que você precisa entender é que elas não ficaram abertas por 1 hora. Elas ficaram abertas durante 3 horas. Qual que é a minha ideia? Tentar descobrir quanto que elas já tinham enchido do tanque nessas 3 horas. Então, vamos pensar, ó. Aí eu vou pensar as duas juntas em 3 horas. Repara, vai ser 3 vezes 7 sobre 24. O que vai dar isso, hein? Aqui por 3 dá 1, aqui por 3 dá 8. Ou seja, elas já tinham feito 7/8 do trabalho. Aí aqui entra um pensamento que eu acho muito importante que você desenvolva, que é você saber analisar uma fração. Tenta entender. A gente pode pensar no tanque como sendo um inteiro. Se 7/8 do tanque já estavam preenchidos, o que faltava? Faltava preencher 1/8.
Isso aqui, ó, é o que faltava. Ah, Ju, como assim? Entende? 7/8 mais 1/8 vai dar 8/8. E o que é 8/8? É 1 inteiro. Então, faltava isso. Se as coisas continuassem do jeito que estava, não ia demorar muito tempo para terminar de encher esse reservatório. Porém, o que aconteceu? O ralo foi aberto. E aí agora a gente não tem mais só as torneiras trabalhando juntas. A gente tem as torneiras, mas tem o ralo. Lembra que o ralo ele atrapalha no processo de encher esse reservatório. Então agora a gente vai ter que pensar neles trabalhando juntos. Da mesma maneira, você vai pensar assim, ó, torneira 1, torneira 2 e o ralo. Me ajuda. Torneira 1 consegue encher 1/8 por hora. Torneira 2, 1/6. Agora tenta entender. O ralo ele vai atrapalhar no processo, então menos o que ele faz por hora, que no caso é 1/4. Agora a gente vai tentar lidar com isso aqui. Vou ter que tirar o MMC entre 8, 6 e 4. E o MMC, no caso aqui, vai ser 24. Confere. 24 dividido por 8 vai dar 3. Vezes 1, 3. 24 dividido por 6 vai dar 4. Vezes 1, 4. E 24 dividido por 4 vai dar 6. Vezes menos 1 vai dar menos 6. Aqui vai ficar 7 menos 6. Então vai dar 1/24. Agora, cuidado, hein? Alguém vai olhar e vai falar assim, então agora é só eu inverter? Não. Por que que não? Porque aqui a gente não vai fazer a tarefa toda. O que a gente precisa encher desse tanque? A gente precisa encher 1/8. Aqui, o ideal é você fazer uma regra de 3. Você vai pensar assim, ó, em uma hora, os 3 elementos juntos conseguem encher 1/24 do tanque. Só que eu não tenho que encher 1/24. O que está faltando encher? Falta 1/8. A pergunta é, em quantas horas que a gente vai encher 1/8? Agora, resolver aquilo ali. Para resolver aquilo ali, a gente vai multiplicar cruzado. Vai ficar 1/24. X vai ser igual a 1/8. Entende? Esse 24 que está dividindo passa multiplicando. Vai ficar x igual a 24 sobre 8. O que dá 24 sobre 8, hein? 3, né? Ou seja, depois que esse ralo aí foi aberto, a gente vai gastar mais 3 horas para concluir a tarefa. Mas aí você precisa tomar muito cuidado com o comando. Vou voltar com a questão na tela aí para você ver o comando. Dá uma olhada. Ele quer saber o tempo total para encher o tanque. Observe, ele não está querendo saber quanto tempo depois que o ralo foi aberto, ele quer o tempo total. Me ajuda. As torneiras tinham ficado abertas por 3 horas. Depois, a gente vai gastar mais 3 horas. Então, o que vai ser o tempo total? O tempo total vai ser a junção daqueles 2 períodos, as 3 horas iniciais mais as 3 horas finais. Então, o tempo total, 6 horas. Difícil esse, né? Pois é, na minha opinião, é o jeito mais complicado que eles podem cobrar isso. Agora, se você quer treinar essa parte, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para você fazer parte do nosso grupo do Telegram. Nesse grupo, toda semana, mais precisamente todo sábado, eu posto uma lista com 3 questões inéditas. E aí essas questões elas são corrigidas num vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Só que, além disso, eu coloco outros materiais. E um dos materiais que eu vou disponibilizar é uma lista exclusiva sobre problemas de torneiras. Então, se você já está no nosso grupo, não se preocupe, você já recebeu essa lista. Se você não está, está aqui o link na descrição. É gratuito, não tem que pagar nada. A única coisa que você tem que fazer é baixar o Telegram, se você ainda não tem ele instalado aí no seu celular. Então, eu espero que você tenha entendido como que funciona. Se aparecer questão de torneiras no Enem ou em qualquer concurso ou vestibular que você for fazer,
eu tenho certeza que daqui em diante você vai conseguir resolver. Então, eu espero que você tenha entendido. Se você já é inscrito no canal, ative as notificações. Se você não é inscrito ainda, se inscreva para não perder nada. Um abraço e até o nosso próximo encontro.